Você consegue imaginar como, antigamente, cargas e caminhões sem software e sem rastreador eram recuperados? Ficou curioso, né? Você assiste agora, então, o primeiro capítulo de um seriado com quem passou por esses perrengues e como, então, surgiram as tecnologias. Você sabia que o gerenciamento de risco já foi feito por orelhão, checkpoint imposto? Não sabe nem o que é orelhão, né? Vem comigo que eu te conto. Orelhão, Bina. Fala melhor para eles. É que assim, ó, uma gurizada mais nova não sabe, mas antigamente existia o orelhão, né? O orelhão era o telefone que ficavam em diversos lugares, lá no posto, e os motoristas eles iam no orelhão para ligar. A Bina era uma tecnologia que identificava o número que estava ligando. Porque não é que nem o celular de hoje, o celular já vem com Bina. Você liga, o celular identifica o número. Na época, os aparelhos de telefone fixo não tinham Bina. Ou seja, a pessoa te ligava, ninguém sabia quem era. Então, o que acontece? Quando ligavam para a gerenciadora, existia a Bina, aparecia o número e tu identificava pelo aquele número em qual posto que ele estava. E também se deu aí o início do telemonitoramento. Na falta do rastreador, na falta de outros artifícios e tecnologias para ajudar no monitoramento, o telemonitoramento ele também cumpriu o seu papel lá no início do processo. Então o motorista ligava e dizia, ó, tá tudo bem, agora eu vou pernoitar, vou sair tal hora, previsão de chegada no próximo checkpoint a tal horário, e isso era anotado e registrado, e era assim que era feito o chamado telemonitoramento ou uma contingência mínima de risco, né? Era a tecnologia que nós tínhamos na época, né? Era assim que se fazia, primórdios, né? Mas e aí, Henrique, me conta um pouquinho, como é que tu começou no gerenciamento de risco? Como é que surgiu isso para ti? Eu estou há 14 anos nessa área, Fábio. Vamos dizer que eu peguei a metade da trajetória que tu falaste, mas comecei como operador, igualmente a toda essa equipe que nós temos aqui. Aquele operador que nós somos operador raiz, né? Que tinha que fazer tudo. A dificuldade de buscar informações, do acesso, então era algo que o operador ele tinha que correr de um lado, correr para o outro, tinha que buscar informação, não importa como, tinha que fazer mas esse processo. Diz uma coisa, vocês atuavam direto na tecnologia, né? No primórdio, ou seja, direto no sistema do rastreador, não tinha ainda integrador. Como é que era ficar essa coisa assim, tinham várias tecnologias diferentes e o que era? Alt-tab, troca de tela, como é que funcionava isso? Como é que tu monitorava? Literalmente era esse processo, eram 4 tecnologias, muitas vezes ao mesmo tempo, no Alt-tab você fazendo esse processo com um único monitor. No braço. No braço. No braço, olhando, sepalhando o joio do trigo, olhando uma agulha do palheiro. Justamente. Vamos dizer que era bem execução mesmo, para garantir a eficiência do processo. E me diz aí, e quando dava BO? Quando dava roubo, quando dava um sinistro, tombamento, sumia um caminhão da tela, como é que era isso? O primeiro ponto que já acontecia era alguém gritar na central e a central inteira parava para poder auxiliar, para dar o suporte àquele operador, àquela equipe. Então assim, a gente sempre falava, né? Roubo pessoal. E aí todo mundo já parava, ficava aquela tensão e adrenalina mil, vamos buscar, vamos recuperar, liga para um, liga para outro, busca informação com a transportadora, busca com informação com o destino, se já está próximo. Liga pro posto de combustível, de madrugada. Então, assim, era loucura. O frentista atendia se queria, ia olhar se tinha caminhão, não tinha. Então assim, aquela adrenalina mil mesmo para tentar recuperar o veículo, a carga, se fosse acidente, era tentar o máximo de informações, envolver, para que realmente fosse efetivo mesmo o processo, né? E já existia pronta resposta? Como é que foi o surgimento desse auxílio do processo, né? Que a pronta resposta hoje, você liga, uma moto vai lá, um carro, uma escolta que vai atrás. Naquela época, como é que era feito? O processo de pronta resposta, ele surgiu em meio a uma deficiência com relação aos órgãos públicos, né? A gente sabe que a eficácia na recuperação no evento de sinistro se dá muito pelo tempo-resposta. Então, muitas vezes, nesse processo, até que você consiga acionamento de uma polícia ou de algum outro tipo de segurança pública para atender uma ocorrência específica tua, muitas vezes demorava muito. Então, a partir desse processo que viu-se a necessidade de entrar outros meios, né? Assim como gerenciamento de risco,
risco, entrou como braço de apoio à pronta resposta. Te contar uma história que eu já passei várias, né, de pronta resposta, era muito engraçado. Uma delas, um caminhão havia tombado perto de Rio Grande, do Porto Rio Grande, e aí foi mandado uma pronta resposta, foi de madrugada, e o cliente me acionou também, não, tá sendo mandado, melhor pronta resposta. Só que o cliente era aquele que ele não esperava, ele pegou o carro e foi, porque ele estava a 200 quilômetros, né, e ele chegou e efetivamente chegou primeiro que a pronta resposta. E aí quando ele estava lá e ele olhou o caminhão tombado, já o povo querendo saquear, a gente conseguiu colocar a polícia na volta, e ele olhando, mas cadê a pronta resposta, cadê a pronta resposta? Até que parou um táxi ali, saiu e o cara tirou foto, beleza, taxista tirando foto, tá? Nada da pronta resposta. No outro dia, ele foi no local onde estava o caminhão, tinha feito a guarnição, recolheram o caminhão com guincho, o mesmo taxista foi lá e tirou foto. E ele perguntou, o que você está fazendo aqui? Aí o cara disse, não, eu sou a pronta resposta. O gerenciamento de risco, ele começou muito no processo de gambiarra, né? Começou muito de forma artesanal, né? Até os próprios rastreadores. E me diz uma coisa, como é que eram os primeiros rastreadores que tu trabalhou efetivamente, né? Porque daí, lá nos anos 2000, 1990, 2000, entra com mais força o rastreador mesmo para fazer gestão de risco. A pioneira nesse processo foi a Autotrac. O ponto que a gente já se impressionava pelo tamanho do equipamento, né? Então você olhava assim, era algo, um trambolho mesmo imenso, né? Nos próprios veículos da empresa, nós tínhamos também equipamentos instalados, né? Já se identificava de longe o veículo da empresa com aquele rastreador imenso em cima. Então a gente começou a Autotrac nos anos 90, né? Ela surge, o Piquet vai buscar nos Estados Unidos, começa a difundir através do projeto caminhoneiro, onde, né, os caminhoneiros compravam o rastreador, e era um rastreador caro pra caramba, era alguns $1000 o rastreador pra te ter, e era um trambolhão, né? Tu enxergava de longe, o pessoal parecia um ratinho dentro girando, né? E foi a primeira tecnologia. E aí depois vem Control Sat, Control Lock, na sequência, onde outras tecnologias começaram a surgir, principalmente com o advento da entrada da tecnologia GPRS. Aí começa também já Bursat, a vinda da OmniLink, que faz a integração do GPRS com a tecnologia satelital e faz o primeiro híbrido, né? E a partir dali a gente tem uma revolução no mundo do gerenciamento de risco, que dá a posição, né? O PP diminui, aquele PP que era de hora em hora, ou seja, pedido de posição que era de hora em hora, ele passa para 10 em 10 minutos, passa meia em meia hora com o advento do GPRS, principalmente pegando nas áreas de maior risco, né? As principais capitais pegavam, né, o GPRS, porque é a comunicação celular. Então, a partir daí, meados de 2000, daí já entrando em 2010, tu já tem toda uma tecnologia mais favorável, né? Que evolução, hein? Pois é, então ative o sininho e seja informado quando o segundo capítulo deste seriado for ao ar, que vai tratar sobre o surgimento do gerenciamento de risco.